Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Um aspecto histórico interessante. Constantino é uma coisa que as pessoas elas já ouviram essa história provavelmente. A religião, o cristianismo, ele demorou para se tornar cristianismo no Império Romano. No início ele era como se fosse uma seita judaica. Tá? E tinha diferentes seitas até mesmo entre aqueles que eram os apóstolos. Isso é importante dizer, apesar de você acreditar ou não em Jesus, a grande tendência histórica é que o Jesus histórico existiu. Se ele era Deus é outra história, mas muito provavelmente Jesus histórico existiu. Se ele morreu e foi ressuscitado já é outra história, né? Mas enfim. Aqueles que eram os líderes desse movimento messiânico, naquela época, eles também eram parte de movimentos diferentes. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas os cristãos no início eles eram muito unidos. Não, cara, eles não eram nada unidos. Entendeu? E eles tinham diferentes crenças entre eles. Tá? Isso a gente poderia ficar falando um tempão, mas a ideia não é essa. A ideia é a seguinte. Aquele novo povinho começou a incomodar o Império Romano. Porque começou na Palestina, que era uma região que ninguém curtia muito, que tinha um forte movimento separatista, que eles queriam sair do jugo dos romanos, eles queriam ser livres, e eles buscavam essa liberdade. Tinha muitos movimentos messiânicos na época, não só Jesus, muitos outros, que diziam que eles iam libertar o povo de Israel, os judeus e tal, e os palestinos no geral. E esse movimento, ele nasce numa cidadezinha chamada Nazaré, que é o sovaco da cobra, cara. É o fim do mundo. Essa cidade, olha, mal e mal tinha bicho na cidade. Caramba. Entendeu? Ela começa nesse lugar, aos redores da Palestina, e de repente, velho, o bagulho ferve. Os caras do Império Romano, soldados do Império Romano, que tinham que perseguir os cristãos, eles começam a se juntar a esse culto. E esse culto é outro prato cheio de experiências anômalas. Os caras experimentavam possessões, curas anômalas, era um bagulho louco. Inclusive glossolalia. Tem um manual, tem um documento da tradição, que é um documento histórico, não é diz que me diz que, da tradição cristã se chama Didaque, ou Didaquê, que é como se fosse um conjunto de instruções que no início elas eram passadas de boca a boca, até o momento que decidiu pôr no papel. Então eram instruções gerais sobre como que se deveria viver o cristianismo, eram como se fossem conselhos apostólicos para as pessoas no geral. E na Didaquê há passagens que relatam sobre a glossolalia, sobre as línguas estranhas, etc. É louco, né? E o que acontece, velho? Esse movimento desses cristãos, ele passa por um fenômeno muito legal que se chama capilarização. Capilarização é o seguinte: tu pega um potinho, tá? Digamos que tu encha de barata nele, tá? E tu larga aqui em cima da mesa. Se as baratas estão paradinhas ali, é uma coisa. Se essas baratas começam a fazer assim, ó, pela mesa, e quando vê tem barata em toda a mesa, isso é uma capilarização. É uma distribuição homogênea e forte e saliente por todo aquele espaço. E se descobriu que esses cristãos, que o cristianismo, a religião nova que estava surgindo, ela tinha um potencial muito grande de capilarização. Então todos os nichos sociais tinham presenças de cristãos. Tinham cristãos entre escravos, cristãos entre pessoas mais nas margens da sociedade, na área rural, nos templos, nos palácios, os líderes de muitos agrupamentos romanos, de legiões romanas, eram cristãos. Mestres que até pouco tempo atrás eram judeus, deixam de ser judeus e se tornam cristãos. Então o que esses caras têm que eles estão se espalhando pelo império, cara? Então o Constantino, ele recebeu conselhos e ele ficou sabendo que aquela religião tinha um potencial de capilarização muito grande. Por quê, velho?
Porque essa religião, ela não precisa da teologia ou do poder para ela ter o seu lugar. Por exemplo, você não precisa de uma influência política para você dominar algo. Isso é uma capilarização. Não é de cima para baixo. A influência vem de baixo para cima. Entendeu? A efervescência do povo, ela vai das bases até o topo, e não do topo para baixo. O que é do topo para baixo é a influência dos líderes, do poder, de instituições. Mas o desejo do povo, ele não é artificial, ele não é produzido pela mídia, ele não é produzido por leis, ele é espontâneo do povo. E essas religiões, não adianta você ficar dizendo assim, essa religião aí Deus não existe, ou você ficar querendo mostrar para os caras que Deus não existe. Por quê? Porque ela pega o ser humano na base do ser humano. Entendeu? Por isso que, cara, a religião, ela já venceu a psicanálise, o iluminismo, ela venceu tudo, cara. Muitos caras surgiram dizendo, daqui 50 anos não vai mais existir religião. Agora com essa invenção aqui termina a religião. E a religião só cresce, cara. As igrejas, tu vai aí, tu não caminha uma quadra sem ver uma igreja. Entendeu? Por quê? Porque ela não pega aqui, ela pega num outro rolê. E daí nós temos vários mecanismos cognitivos que explicam isso. Entendeu? Nós temos não sei se tu quer fazer alguma pergunta. Mano, só vai. É porque eu acho interessante isso, porque eu já vi muita, até gente assim, mais racional na vida mesmo, mas que fala, mano, eu acredito em Deus porque é prático pra mim. É prático pra, assim, eu me sinto bem. Então por que não? Entendeu? Exatamente. Cara, algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são religiosos. E outras não são religiosos, são pessoas totalmente descrentes. E não tem nenhuma diferença de inteligência, de preconceito, de moral entre eles, entendeu? Não tem, cara. Sabe? É um rolê diferente, é um rolê mais profundo essa questão.